quantas centenas de anos eu vou ter que esperar na fila, mas eu vou esperar, né? O que eu mais tenho tempo na eternidade, né? Não tenho pressa. Enquanto isso eu converso com Davi, com Salomão, ver se eu fico mais esperto, né? Converso com a minha irmã, com a Elisângela, né? Mas eu vou abraçar Jesus. E cada um tem esse privilégio em sua vida. E vale a pena você fazer o que for necessário, persistir, para terminar bem a sua carreira. Hoje, a Elisângela, esposa do Zezão, terminou a carreira dela e eu passei uma mensagem há pouco, dizendo assim, ela correu bem a carreira, terminou bem, saiu bem. E hoje à noite eu queria conversar com isso, eu não sabia que a Elisângela ia terminar a carreira dela hoje, né? Ainda estava em fase de exames. Mas hoje Deus tocou no meu coração que hoje a mensagem era sobre terminativa. Todo mundo tem iniciativa. É fácil a gente começar as coisas. Eu me lembro uma vez quando eu era criança, eu decidi que eu ia ser grameiro. Eu passei por várias profissões, né? Eu comecei cedo com minhas carreiras e eu decidi que eu ia ser um grameiro, eu ia cortar grama, né? Porque a minha casa tinha muita grama e o pessoal cortava com teçado. Aí eu vi um pessoal da prefeitura cortar com aquelas tesouras, né? Pensei, isso é muito melhor do que o teçado? A tesoura. Aí eu ficava na minha cabeça, aí eu até falei com meu pai, o seguinte, pai, eu tinha uns 8 anos na época, eu disse, olha pai, é o seguinte, não paga mais esse pessoal para cortar grama não. Paga para mim. Eu vou cortar nossa grama. O senhor compra uma tesoura dessa para mim, né? E eu vou me responsabilizar de cortar nossa grama. Mas na minha cabeça, né, eu fiz um cálculo matemático terrível, né? Porque eu pensei que quando você fechasse a tesoura, toda aquela parte todinha ficava baixinho, que nem quando você passa a máquina elétrica, né, ou a gasolina. Não é assim. Quando você fecha a tesoura, sabe quantos? É umas 10 graminhas que perde a cabecinha, só. Fica uma filezinha de... Meu irmão, são milhões e milhões, né? Por que eu tenho essa asa? De tanto cortar grama, né? E a primeira parte que eu enfrentei era uma partezinha mais ou menos como desse monitor até ali a ponta e mais ou menos até ali o aquário do baterista. E era assim uma rampazinha, e eu digo, eu vou começar por aqui, que era a grama que tinha menos formiga. Lá em casa era um formigueiro, né? Uma coisa o grameiro não fazia, ele não ficava parado, porque era muita formiga. E naquele tempo ainda não tinha os venenos todos, você ainda matava na base da água quente. Você chegou a fazer isso? Água quente, você fervia água e jogava no formigueiro, né? E hoje não, hoje nós temos venenos e mata formigas e pessoas... Eu cortei grama uns 3 dias, eu acho que eu não tinha acordado nem 2 metros quadrados. Sabe uma coisa, Davi? Você teve uma boa iniciativa, mas você não vai terminar isso não. Vai ser isso aí, só para cortar uma vez com essa tesoura, vai ser o resto da sua vida. E talvez ainda entre na eternidade, depois de Jesus voltar. Muitos de nós temos iniciativa, a gente começa as coisas, mas não terminamos bem. Deus quer que você termine bem as coisas que Ele tem para você. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, ele diz, corra com perseverança a corrida que Ele tem projetado para você.
que Ele tem traçado para você. Corra com perseverança, chegue ao final. Chegue como a Elisângela chegou hoje à noite, ela chegou e chegou bem. É essa a vontade de Deus para a sua vida. Nem todo mundo chega bem. Moisés não chegou bem. No finalzinho, ele tropeçou. E Deus disse, não entrarás na terra prometida. Davi tropeçou no final e Deus disse, não construirás o templo para o meu nome. Eli não chegou bem, tropeçou na sua velhice. E Deus disse, teus filhos não serão os meus sacerdotes na terra. Saul não chegou bem, não terminou bem, começou bem, mas não terminou bem. E Deus disse, tua família não será a família da monarquia judaica. Porém, nós temos, graças a Deus, alguns que terminaram bem. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, se você tiver sua Bíblia, abra comigo, 2 Timóteo, capítulo 4. Versos 6 a 8, o apóstolo Paulo, entendendo, talvez por Deus já ter revelado, ou porque ele já tinha perdido na justiça, o rei já tinha decretado a sua morte, mas Paulo sabia que ele ia morrer, já sabia que ele ia morrer, e ele diz, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Essa oferta de bebida era uma oferta do Velho Testamento, que o sacerdote, né, você trazia as primícias das suas uvas, e lá você era derramado perante o Senhor, né, aquele primeiro vinho, primeiro suco de uva, era derramado como presente, um holocausto, uma oferta suave ao Senhor. Ele já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o meu tempo de partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu quero poder falar isso no final da minha vida. Combati o bom combate. Hoje à noite uma jovem senhora chegou comigo e falou sobre 8 anos de tristeza que ela tem tido, de depressão. Desmotivação. Aí conversei um pouco e 8 anos atrás o marido dela a abandonou por outra, quando ela era bem jovem ainda, como acontece com tantas e tantas. E ela ficou com uma filha. E ela ficou esses 8 anos sofrendo como vítima. Eu falei para ela, olha, irmã, anos atrás na minha vida, Satanás me assolou também dessa forma, e eu passei mais ou menos um mês em depressão. E um dia o Espírito me falou uma coisa que se tornou a motivação da minha vida. Deus disse, como é que você vai se tornar vítima 2 vezes da pessoa que te feriu? Levanta, Davi. Erga-se. Bote de novo a sua cabeça. Você não pode ser vítima da pessoa que te ofendeu. O inimigo verdadeiro, Davi, é o diabo. O inimigo verdadeiro é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E ele usa pessoas. Ele usa pessoas para trazer tristeza, né, para desestimular. E eu declarei naquele dia, que Deus me tocou com essa verdade, eu declarei que na minha morte, Satanás seria o maior felizardo. Que a partir daquele momento eu queria ser o maior inimigo que o diabo tivesse na terra. Eu quero tirar todas as pessoas possíveis das garras de Satanás. Eu quero em cada esquina que alguém diga, pô, aquele cara lá me arrancou da cadeia do inimigo. E nós nessa vida, nós temos que entender que aquelas tristezas, aquelas depressões, aquelas dificuldades que acontecem na nossa vida, devem servir não para a gente perder mais da nossa vida, sofrer mais por aquilo que nem foi nossa culpa, muitas vezes, mas de ser um estímulo para a gente
seu maior inimigo do diabo e seu maior combatente de Deus, e combatermos o bom combate, e terminar a corrida, e guardar a fé. Agora o bom verso 8. O verso 8 tem que ser a sua motivação, senão você não vai chegar bem. No verso 8 ele diz: agora me está reservado a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Gente, tem uma recompensa lá na frente. Erga. O escritor de Hebreus diz: firme o seu joelho de novo. Você que está de perna bamba, né? Você já andou outro dia, eu estava jogando futebol com alguém e a pessoa disse: a minha perna não me obedece mais, né? O cara vai numa direção, mas a perna vai do contrário, né? O cara vai e a perna fica. Erga! Ele diz: firme os seus joelhos, volte a correr. Esse assunto de perseverança é um dos assuntos que Deus bate muito nas Escrituras, porque Ele entende que é necessário. Sem perseverança você não vai chegar bem ao final. Sem perseverança você não vai chegar bem ao final. E Deus só vai recompensar quem chegar ao final. E quem chegar bem ao final. A Bíblia diz que se você andar bem e você desistir pelo meio, não haverá recompensa. Você pode até só começar do meio para frente, você que já perdeu muito tempo, e você ainda pode ter a recompensa de Deus. Corra muito, corra bem, mantenha a fé. Apocalipse capítulo 2, verso 19, a Bíblia diz, Deus fala para aquela igreja, uma das 7 igrejas, ele diz: eu vejo a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Deus observa isso na sua vida. E muitas vezes isso é difícil. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. Deixa eu ler. Hebreus 10, 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E eis que digo, em breve, Ele vem e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se voltar para trás, não me agradarei dele. Porém, nós não somos aqueles que retrocedem, e sim, daqueles que creem, e combatem o bom combate, e terminam a carreira. Hoje à noite eu quero falar algumas breves, verdades e dicas para ajudar você a se recarregar. Porque a gente vai cansando. E eu aprendi uma verdade com um professor cristão, quando eu fazia doutorado, muitos anos atrás. Isso me serviu nas aulas, me serviu na vida, me serviu na igreja. Foi uma das maiores verdades de toda a minha vida. Que eu não sabia, é um fato científico, mas que eu nunca tinha parado para perceber. Todos nós passamos por um momento quando a gente quer desistir. Quantos aqui trabalham? Você trabalha? Não chega um momento do dia que dá uma moleza assim que você, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria ir para casa. Você até pensa em mentir, falar que você está doente. Talvez você até mentiu, agora tem que confessar. Ou às vezes você está no casamento e você casou com tanta paixão. E você não tem certeza se foi paixão ou caixão que você casou. Mas que a paixão já foi para o caixão já, há muito tempo. E dá vontade de chutar o pau do barraco e desistir desse casamento. Quantos estão criando filhos? E filho que eu digo até 18. Depois de 18 já era para ter mandado embora mesmo, tá? Se você ainda está com ele em casa, alguém enganou você, né?
Hoje existe um fenômeno, inclusive no primeiro mundo, onde os filhos terminam a faculdade, aí voltam para casa para morar, porque lá é mais cômodo, tem quem lave a roupa, tudinho. Não lave a roupa mais não. Não lave a roupa, não faça comida, não. Você tem que ser igual o passarinho. O passarinho, quando o passarinho, a mãe vê que o passarinho já tem umas asinhas, meu irmão, ele chega lá e empurra. Ou você voa ou o gato come, né? Meu irmão, quando aquele passarinho vê que o gato está para comer, ele voa, olha. Deixa eu explicar para você quando é que acontece esse desestímulo. Geralmente. É logo passando do meio. Presta atenção no que eu estou falando. É logo passando do meio. Numa hora de aula, se você é um professor de aula e você estiver dando aula de 50 minutos, que é o tempo normal no colégio, aí depois, primeiro enrolam 10 minutos no início, enrolam 10 minutos no final, tem 30 minutos de aula. Mas justamente logo passando do meio, nos 50 minutos, vai ser mais ou menos ali entre os 27 e 30 minutos, dá uma sonolência nos alunos, dá um desânimo, você se pega vagando, o seu pensamento, você está ali, mas seu pensamento está milhões de anos-luz daquela sala de aula. Você está pensando. No culto. Hoje à noite eu vou prestar atenção para a mensagem todinha. Deus me perdoe, porque faz tempo que eu me distraio. Hoje eu vou desligar até o telefone. Eu vou só concentrar. Aí quando dá mais ou menos 10 para as 9 nesse culto, um pouquinho antes, 15 para as 9, daqui 10 minutos. Se alguém olhar nos seus olhos estão em outro planeta. É logo passando do meio. O casal que casa com 22 anos, a probabilidade é que você vai ter pelo menos 50 anos de casado. Então, 72, pela misericórdia de Deus. É quando você chega ali pelos 28 anos, começa a dar um desestímulo, e pior ainda, a mulher entra na menopausa. A mulher também está pensando de cair fora. O homem está pensando em cair fora. Dá um desestímulo, um cansaço. Seus filhos, 18 anos, quando eles tiverem justamente 12 a 13 anos, para que eu fui fazer filho? Criar filho na eternidade, Senhor! Então, sempre passando do meio, no ano, no início do ano, Feira dos Ministérios. Não tem ministério bastante para todo mundo que quer. Todo mundo. Os ministérios superlotados, todo mundo para a primeira reunião, o dirigente do ministério não sabe nem o que fazer com tanta gente querendo trabalhar. Aí chega final de agosto, início de setembro. Está entendendo por que eu estou falando? Nós estamos nessa época. Aí dá uma moleza. Dá uma moleza no seu ministério, você ainda vai, você empurra com a barriga o seu ministério, mas você não está indo com aquela garra de fazer diferença. Você vai. Só para não fazer feio, mas você perde a garra, você perde a vivacidade, você perde aquela vontade, aquela diligência que você tinha no início do ano. E isso acontece sempre. No Ministério de Limpeza, são 4 semanas. Sabe qual é a semana que o pessoal falta mais? Na terceira semana, dá uma baixa,
Na última tem feijoada, mas na terceira semana dá uma baixa. Dá um cansaço sábado de manhã. Para que eu me inscrevi nesse ministério, Senhor? Jesus! Então, se você entender isso aí, o pessoal do online, né? Quantos estão tentando online? Né? Começaram com uma garra, né? Vixe, vai ser muito fácil. Quantos capítulos por dia? 10, mais ou menos? Você lia até 20. Isso é muito fácil. E agora já. Tá igual a minha bateria antes de eu trocar. Eu fiquei essa semana, criei vergonha e fui trocar. Ó, Senhor. Deixava pausar um tempo, né? Oh, glória! Mas como é bom agora, estou com uma bateria. Vou embora, até o carro está andando mais, né? Eu estou suando menos. Hoje à noite eu quero falar brevemente sobre 5 coisas que você pode fazer para se reenergizar. Recarregar a sua bateria para você chegar bem até o final do ano. Tá? Fazer bem seu ministério até o final. Chegar bem até o final do seu casamento. Chegar bem no dia da vinda do Senhor. Primeiro, você já esteve na situação? Cadê o meu celular? Meu celular está sempre igual a minha bateria de carro. Você está lá, aí você esqueceu de carregar à noite. Você esquece às vezes, porque é tanto a Sandra que sempre esquece. Aí você esquece. Aí no dia seguinte você já sai, você olha, já está no vermelhinho. Está no vermelhinho. Puxa vida. Aí você tem que sair, você pega, liga rapidinho lá no carregador. Né? Só para o vermelhinho ficar amarelinho. Né? Aí você sai. Aí quando você olha, antes de chegar no trabalho, já está no vermelho de novo. Né? Aí você liga rapidinho lá. Aí, todo tempo no mínimo, só no vapor da gasolina. Né? No vapor e oração. Né? Jovem é assim também, que ele só tem R$5 para botar de gasolina. Ele bota R$5. Né? Quando chega na ladeira, ele vai de banguela. Ó, Senhor, economia. Quando chega na subida, para. Né? Gente, muitas vezes a nossa vida espiritual é como o nosso telefone. Nós temos que recarregar. A Bíblia ensina isso. Né? A árvore da vida, eu falei algumas semanas atrás, era uma árvore, creio eu, onde você ia quando estava cansado, desgastado. Você ia, naquele tempo não tinha cloreto de magnésio, você ia lá comia a árvore da vida, né? Revigorava. Hoje eu uso cloreto de magnésio. Enquanto a vinda do Senhor não trouxer de volta a árvore da vida, eu estou tomando cloreto de magnésio, açaí e chá verde. Né? Para ver se revitaliza. Né? Às vezes a gente acorda de manhã, e dói tudo. Né? Tem manhã, né? Dói tudo. Né? Aí você consegue chegar na geladeira, toma mais um canequinho daquele, mais uns 30 milímetros daquele mililitro de alguma coisa, né? Para dar aí você consegue sair. Gente, você precisa se recarregar. Você precisa se recarregar. E você se recarregar, você se recarrega. Né? A Bíblia diz através de 3 coisas: meditação, oração e louvor a Deus. Alegrar-se no Senhor. Oração, meditação e alegrar-se no Senhor. Salmo 119, verso 28, o salmista diz assim: renove a minha força de acordo com a tua palavra. A palavra, por isso que é importante você todo dia pegar a palavra de Deus, ler, meditar, decorar, estudar, ler. No mínimo, dê uma lida. É aquele, só para tirar o vermelhinho. Tu aguenta talvez mais um dia, talvez. Né? O bom mesmo é meditar e estudar um pouquinho, ler, pedir de Deus a lição, o que você está me falando, decorar um versículo. Aí a sua carga vai durar o dia todo. Então nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos nos replugar, nos reconectar com Deus para enquanto nessa vida nós recarregarmos a nossa força espiritual. Segundo, orar, levar as coisas para Deus.
Olha só o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Deus diz assim: pois os olhos do Senhor, 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos para toda a terra, para fortalecer, dar uma carga. Aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nós temos que ter aqueles momentos que a gente volta e diz: Deus, eu sou teu. Eu sou teu, eu estou aqui, estou ligado em você, Senhor. Eu estou me religando. Eu estava assim meio descarregado, mas eu estou, Senhor, eu sou teu. Sou teu, Deus. Tudo que eu sou. Eu sou teu, Senhor, eu sou teu. Você tem que rededicar de vez em quando a sua vida. Aliás, eu tento fazer isso toda manhã. Eu tento viver aquela música que a gente canta. É o primeiro raio na minha vida de manhã. Jesus. E eu tento dedicar cada dia a Deus. Deus, hoje de novo, eu não sei nem como é que eu vou levantar daqui, que eu estou com um sono horrível, Senhor, e tem Senib. Ai, Senhor. Aí eu tomo uma vitamina B para ajudar a memória, né? Senhor, esse dia é teu. Cansaço e tudo, é teu. Né? Dor no pé, dor no joelho, dor na costa, é teu. Sou teu, Senhor. Mais um dia. E a gente se recarrega aí. A Bíblia diz que quando nós nos alegramos no Senhor, alegria no Senhor, nossa força é. Quando nós oramos, cantamos, você precisa saber se recarregar no Senhor. E Deus tem nos dado esse recarregador. Oração, meditação e alegrar no Senhor, essa adoração. Se você fizer isso todo dia, você vai ver que você simplesmente funciona melhor. A sua vida espiritual vai ser melhor. Você vai ter mais garra. Você vai ter mais força. Você que é casado e acorda junto, né? Que tem casal que não acorda junto, né? Quantos casais acordam junto? Pouquíssimos. Né? E o marido dela não está aqui para comprovar, né? Geralmente a mulher acorda mais tarde ou mais cedo, dependendo, né? Bom quando é mais cedo que faz o cafezinho. Lá em casa é assim, de segunda a sexta, eu acordo primeiro, aí eu deixo o café feito, né? Aí geralmente até eu terminar minha primeira xícara, ela vem tomar a primeira xícara dela com a minha segunda xícara, entendeu? Aí eu me mando. No sábado e domingo, ela acorda primeiro, graças à Nova Kids. Ela acorda cedo, ora, medita, termina de preparar as coisas, aí 7:55 em ponto. Aí ela vem com o meu café na cama ainda, olha. Ô, benção. Aí eu tomo aquele café, eu sento, porque ela senta do meu lado, para ver se eu acordei mesmo. Aí ela senta do meu lado, aí eu tomo o café ali na cama, olhos ainda fechados um pouco. Eu estou preparando a minha mensagem, eu estou em profunda meditação. Aí eu boto a xícara na cabeceira da cama, aí ela volta para o computador dela. Aí eu me estico de novo, né? Agora para o café poder tomar efeito, eu poder orar um pouquinho antes de acordar, né? Porque se eu não carregar, eu não venho, eu tenho que me recarregar espiritualmente antes de vir para o culto, né? Então nós precisamos, gente, você precisa fazer isso todo dia. Eu não sei como é que você faz, você tem que criar uma rotina de recarregar a sua bateria espiritual. E se o casal puder fazer isso junto, ótimo, mas você tem que fazer isso, tá? Você não pode depender do outro. Se puder fazer junto, parabéns. A maioria não pode, faça só. Se recarregue. Segundo,
Às vezes, na nossa vida, a gente começa, um dos nossos grandes problemas é que a gente se autocomisera. A gente tem peninha da gente mesmo. Você não tem peninha de você mesmo? Todo mundo tem isso, né? Coitado de mim, não, tudo bem, vai ficar bem, pois é, porque ninguém gosta de ti, né? Ninguém gosta de ti, não, E a gente tem essa mania, né? Todo ser humano tem um pouco isso aí, a gente meio, ninguém gosta de mim, eu sou feio. Isso é verdade, mas ninguém... Você fica ali, daqui a pouco você está todo deprê. Conte as bênçãos. Número 2, conte as bênçãos, conte as bênçãos, conte as bênçãos, conte as bênçãos, conte as bênçãos. Tem até uma música que diz, conte as bênçãos, conte a... a um, né? Conte as bênçãos. Porque muitas vezes Deus detesta essa ideia, essa comiseração que a gente faz. Deus não gosta disso. Isso, na verdade, é uma forma de murmúrio. Você está esquecendo de Deus? Você dormiu embaixo do orvalho? Ao orvalho? Não, você dormiu, não foi debaixo do telhado? A não ser que o vento arrancou ontem à noite. Mas você dormiu debaixo do telhado? Conte, isso é a bênção. Tem gente que não tem telhado. Você tomou café? Tem gente que não teve café para tomar. Né? Você dormiu numa cama? Está doido? Tem gente que dormiu na rua. Né? Você comeu pão? Teve gente hoje que não teve pão, nem para os seus filhos. Né? Veio como para a igreja? De carro, está doido? Né? De carro. Conte as bênçãos, irmão. De ônibus. E você teve dinheiro para vir de ônibus? Né? Quantos vieram a pé hoje para o CENIB? Ou para o culto hoje? A pé. Só se é vizinho. Isso é bênção. Conte as bênçãos. A Bíblia diz que quando nós começamos a ver o que Deus tem feito por nós, isso recarrega a nossa bateria. Né? Isso nos dá um coração grato e nos recarrega a bênção. Nós esperamos no Senhor e os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Terceiro, Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim, não falte o culto. O culto foi dado por Deus para recarregar a nossa bateria. Essa é a função, creio eu, principal do culto. Se não fosse isso, eu acho que Deus não tinha feito culto. Não tinha inventado a igreja. Cada um por si, Deus por todos. Cada um que se recarregava. Mas Deus entende que nós precisamos chegar a uma fonte. Né? E nós precisamos nos recarregar. O culto é o momento da gente recarregar. Né? Aprendendo, voltando para a palavra, para aquele que deu só para tirar o pontinho vermelho. Aí você vem para o culto, você pega mais um pouquinho, pelo menos 1 hora, porque em casa você medita 5 minutos. Aí pelo menos aqui você tem que sentar 1 hora, né? E você canta, e você louva, e você está no meio da alegria dos outros. Né? E você sai mais carregado. Mas é por isso também que, como isso é função e a igreja proíbe você de faltar o culto, ele diz, não falte o culto, como é costume de algumas pessoas. Não falte o culto, porque Deus quer que você termine bem. É importante que você termine bem, ou você não vai receber a recompensa que Deus tem para você. Você vai chegar pé rapado. Você chega, pé rapado. No culto, quando você vem, você precisa sempre vir com uma bênção para o seu irmão, com uma oração para o seu irmão, com um elogio para o seu irmão. Quantos aqui, hoje à noite, você já elogiou alguém? Hoje à noite, você já falou para alguém um elogio? Já elogiaram? Uma meia dúzia aí. Essa é a nossa função. A gente vem, se junta, você fala, está tudo bem, poxa, olha, uma coisa que eu gosto muito legal, é que você sempre está ali pronto para servir, etc. Você toca até bem a bateria, viu? Eu gostei ali da música, hoje aquela música foi animada. Né? É assim, você precisa elogiar. Se nada mais, parabéns por estar aqui hoje à noite. Né? Nós precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos encorajar uns aos outros, nessa mesma passagem de Hebreus capítulo 10, no verso 24, 25, 26, ele fala que a gente precisa cutucar uns aos outros. Né? Você já abençoou o seu irmão hoje? Você já abençoou o seu irmão? Já? Qual foi a benção que você abençoou? Não abençoou coisa nenhuma. Qual foi a benção que você abençoou? Abençoou? Foi só assim, foi?
Agora, vira para o seu irmão assim, dê uma bênção. Fale uma bênção, Senhor. Que Deus. Ficou gente sem bênção. Agora abençoar. Abençoa a sua irmã. Bora, a outra aí. Tem que abençoar. Tem que abençoar. Todo mundo com bênção. Já abençoaram o jovem aqui? Já abençoaram? Já abençoaram? Tem que abençoar. Abençoe o seu irmão. Que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe ajude a pagar as contas essa semana, que Deus conforte seu coração, que Deus lhe dê o seu pão de cada dia. Que Deus continue a te prosperar, que Deus continue a te fazer um servo. São bênçãos que nós precisamos quando chegamos juntos, nós precisamos passar isso uns para os outros, nós precisamos abençoar. Né? Isso encoraja. Você não imagina como isso encoraja o coração dos irmãos, das irmãs. Nós precisamos, né, elogiar, abençoar, porque a vida, ela vem desgastando a nossa bateria durante a semana. E essa bênção, e você tem o Espírito Santo em você, você recarrega o seu irmão, a sua irmã no Senhor. Por isso não falte o culto, porque senão vai lá no vermelho, daqui um pouco você não está em mais conexão com Deus e não serve mais para falar de Deus para o mundo. Quarto, de vez em quando na vida nós temos que se perguntar assim, o que é importante mesmo? Que às vezes a gente desvia o foco do que é importante, a gente perde o foco. Né? Por exemplo, às vezes eu vejo homens, graças a Deus que aqui na igreja não, né? Mas às vezes eu vejo homens assim, indo quase para os tapas, por causa de uma partida de futebol do Flamengo. O pessoal está cuspindo e gritando, está doido, ladrão, tua mãe, tua avó. A avó nem nunca jogou no Flamengo, então estão metendo vó no meio da no meio da coisa? O que é isso? Aí eu paro para pensar. O Flamengo é importante mesmo? Cara, o Flamengo não vai nem para o céu. A maioria dos jogadores do Flamengo não vão para o céu. E a maioria das pessoas que ficaram assistindo feito abestado, também não vão para o céu. Satanás usou o Flamengo para distrair muitas pessoas do que era importante. Para onde andavam tinha a camisa do Flamengo, mas precisavam ter Jesus. Jesus. Como é que é? Então veja só, o que é importante mesmo? Deixa eu cutucar você um pouquinho. O que é importante? Todo homem quando casa, ele sonha e imagina que vai ter um anjo na cozinha e um demônio na cama. Se não fosse isso, o homem não casava. Né? Pagava uma empregada. Aí ele acha que todos os dias da sua vida vai ser assim uma tara sexual em casa. Aí, casa. Depois de uns 3 anos, o cara está se perguntando, por que eu me casei mesmo? Aí começa a pensar, eu acho que eu tenho que trocar. Acho que eu tenho que trocar de mulher. Ela não é o que eu imaginava. E nem você é o que ela imaginava, por sinal. Mas deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver o que é importante. O que é mais importante? Uma mulher que é uma ninfomaníaca,
Os jovens e adultos sabem o que é isso. É o sonho de todo homem. Ou seus filhos irem para o céu. Agora pegou. Deixa eu repetir. O que é mais importante? Você ter a sua satisfação e realização sexual ou seus filhos irem para o céu? Qual que é mais importante? Sabe qual é a melhor maneira dos seus filhos irem para o inferno? Quem sabe? Você largar a sua mulher. Hoje eu conversei com uma família. A filha perdida. Sabe por quê? Porque o marido largou a mulher. Quando aquela criança precisava de um homem na vida dela para ajudar a guiar pelos caminhos tortuosos e difíceis da vida. E Satanás vai fazer de tudo para você largar sua mulher justamente porque ele sabe que aí ele vai pegar os seus filhos e vai botar no inferno. Eu digo, em face da eternidade, o que é mais importante? A sua satisfação sexual, homem, ou a vida eterna no céu com seus filhos? O que é mais importante para você, mulher? Que você tenha o maridão que você sonhou. O homem perfeito, isso não existe. Se você tem um deles, primeiro ele não é um homem, segundo ele é um monstro. Ele não existe o homem perfeito. Né? O homem perfeito é o homem que é imperfeito. Né? É esse que você tem. E você reclama até esse homem te deixar, que é justamente o que o diabo queria. Por quê? Porque o diabo quer quem? Seus filhos. O que é mais importante? Que você se realize com um homem romântico e fantástico. Ou que os seus filhos vão para o céu? Essas são as perguntas que nós temos que nos perguntar, para priorizar de novo e poder chegar bem ao final. Já falamos, se replugar no Senhor, orando, meditando, se alegrando no Senhor. Segundo, contando as bênçãos, não faltando culto, porque ali, que mesmo quando a gente não vai muito bem, o casamento, chega uma irmã e diz, mas ore mais um pouquinho, você vai conseguir. Quem sabe se ele não morre, irmã? Vamos orar para ele morrer. Aí você se alegra, puxa vida, se ele morrer, né? Não falte culto. Segundo, veja o que é importante. O que é mais importante? A sua realização. Olha só, você vai para o trabalho, tem gente que vai para o trabalho. Quantas pessoas vão para o trabalho, mas não gostam muito do trabalho que vão? Quantos vão para o trabalho, mas não gostam muito do trabalho que vão? Se tivesse preferência, você escolhia outro. Vou lá no distrito, acordo 5 horas da manhã, 2 horas para ir, 2 horas, negócio lá, 2 horas para voltar. Caramba, chega à noite... A gente dorme e come só para poder voltar para aquela droga de novo. Agora, eu queria um trabalho que me realizasse na minha profissão, no meu bacharel, no meu mestrado. Todo mundo quer isso. Né? Por isso que não tem bastante para todo mundo. Né? O que é mais importante? A sua realização ou sustento para a sua família? Qual que é mais importante? Ninguém está falando agora. Né? Sustento. Não interessa se você gosta muito ou pouco do trabalho. É o que Deus deu. Né? É o que Deus deu. Então é o que Deus quer que você se sustente. Então sustente, porque isso aí Ele quer que você sustente a sua família. O que é mais importante? A sua autorrealização. Ou agradar a Deus? Agradar a Deus. Ora, me desculpe, mas a minha realização vai ter que ficar para a eternidade. Eu preciso agradar a Deus. Eu posso mexer com essa mulherada bonita de 30, 40 anos? Eu posso mexer? Eu vou falar.
mais importante, você casar ou terminar bem a sua vida com Deus? Eu não ouvi resposta alguma, foi um silêncio. Eu não sei por que Manaus tem tantas mulheres dessa idade. Eu estou pensando até em fazer um convênio com a China, com as igrejas da China, porque lá tem homem demais nessa idade, né? Está faltando mulher. A gente combina, né? E casa em algum lugar no Panamá, sei lá. Mas enquanto isso não acontecer, o que é mais importante? Você casar ou você terminar bem a sua vida com o Senhor? Mulheres solteiras, divorciadas, viúvas. O que é mais importante? Terminar bem. Não se esqueça disso. Porque é muito fácil você começar a ficar triste, porque eu não vou casar nunca, eu não vou casar nunca, eu não vou casar, vou ficar doida. Não, você não vai ficar doida não. Pouco maluca talvez, mas não doida. Né? O importante é que você chegue bem no final. Né? Aproveite, o apóstolo Paulo disse que você pode fazer muito mais. O problema é que você passa o seu tempo todo pensando no que você não tem, em vez de pensar no que você poderia fazer com esse tempo que você tem. Você poderia estar ganhando centenas de almas para Cristo. Você tem que mudar a sua perspectiva. E louvar a Deus a liberdade que Ele tem te dado. A ausência dos muitos problemas que Ele tem te dado. Porque casar é um problemaço. Se é com homem, é um problemaço. Né? Deus está te dando liberdade, está te livrando. Ah, mas eu quero ser escrava. Né? Não, tá bom, tá bom. Escrava do Senhor, seja escrava do Senhor. Finalmente, nós precisamos encorajar uns aos outros, como já mencionei. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Passe uma mensagem de vez em quando. Não passe uma mensagem muito grande, às vezes as pessoas passam umas mensagens enormes, falta texto, né? Caramba, não perca, olha, era melhor você passar 10 mensagens para 10 irmãos, só de, olha, orando por você, mas aí ora também, bendito seja o Senhor, Jesus, só Jesus, como é que é? Jesus, né? Porque você lê um texto, quando eu vejo aquele texto muito grande, falta texto, eu nem leio o resto, né? Vou ficar esperando, já sei, o próximo é bim, bim, aí vai ler o resto do texto, aí você não tem que ler a primeira parte para ler o segundo. Encoraje uns aos outros. Quanto mais se vê o dia do Senhor chegando, encoraje. E nós precisamos aproveitar esse tempo aqui na igreja, aproveitar o tempo lá atrás, aproveitar o nosso celular para encorajar uns aos outros, mandar um e-mailzinho, dizendo, olha, eu senti falta de você, está tudo bem. Né? Encorajando uns aos outros. Porque nessa vida nós temos sofrimento, nós temos dificuldades e às vezes ninguém encoraja aquela pessoa. E às vezes a sua palavra pode fazer toda a diferença daquela pessoa desistir ou não no meio do caminho. Da pessoa chegar bem.